E aí pessoal do canal do Mundo Fibre, tudo bem? Chegamos então no nosso episódio 7 do nosso passo a passo. Parabéns aí para quem está acompanhando o dia a dia, nosso desafio. A gente tem certeza aí que no final do processo realmente as pessoas vão ter uma chance um pouquinho maior de engravidar. Então hoje é nosso episódio 7, que é a evolução do embrião, tá bom? A gente vai ter o episódio 8 depois, que é transferência de embrião, mas o episódio 7 é o que aconteceu ali depois da aspiração dos seus óvulos e a formação dos seus embriões. Então, o único objetivo que a gente tem aqui é explicar para você que a gente considera um período muito interessante do processo, porque a paciente ela fica longe, né? Durante o processo todo, vocês já viram, a gente usa os remédios, a gente faz os ultrassons, você vê o médico da reprodução humana algumas vezes durante a semana. Depois que a paciente aspirou os óvulos ali, aquilo vai para o laboratório e existe uma evolução embrionária, todas as etapas da evolução, e você perde um pouco o contato com o médico. Então algumas pacientes ficam bem ansiosas neste processo, e o nosso objetivo é falar um pouco deste processo e quais são as coisas que são classificadas do embrião. Fechado? Bom, então o que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouco sobre classificação de Gardner, que é a classificação que a gente tem dos embriões, e mais ou menos os dias de evolução dos embriões para vocês acompanharem. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que vocês têm que saber é que o dia que você aspira os óvulos, esse é o que a gente chama de dia zero, tá? O dia zero, ele é o dia onde a embriologista vai pegar ali os óvulos da mulher e vai misturar com o espermatozoide do parceiro, da parceira, ou de alguma outra origem do sêmen ali, por exemplo, como sêmen doado, e vai formar os embriões. Depende qual é a técnica que vai ser utilizada no laboratório. Aqui basicamente tem duas. A primeira chama fertilização in vitro e a segunda chama ICSI, né, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Basicamente, a gente, quando é fertilização, a gente tem ali um óvulo para uma série de espermatozoides em volta dele, e a fertilização acontece de forma natural. Quando você tem um óvulo e esse um óvulo é injetado com o espermatozoide através de uma agulhinha super fina, a gente chama isso de ICSI, e isso dá para você descobrir ali quantos óvulos maduros são, tá bom? Então, o primeiro ponto neste dia que você aspira, é o dia que você vai fertilizar esses óvulos, ou ali 2 horas depois, ou durante a noite, que é o caso da fertilização in vitro clássica. Fechado? Bom, esse é o dia 0. No dia 1, que é no dia seguinte, a gente tem a primeira divisão celular do embrião, formando 2 pronúcleos, ou 2 células ali, que se formaram do embrião, tá? Esse é o dia 1. E assim por diante, né? Os dias vão se passando até o 5º dia, que é o dia do blastocisto. Então, eu vou falar um pouco para vocês aqui do que é esperado, do número de células que são esperadas em cada dia deste processo de evolução. Então, no primeiro dia, então, você espera ter ali 2 pronúcleos. No segundo dia, que é o D2, você espera ter 4 células, né? E aí já dá para ver ali 4 blastômeros, 4 células do embrião já bem identificadas. E no terceiro dia você espera ter 8 células. Então tem uma divisão para 2, de 2 para 4 e de 4 para 8, chegando no terceiro dia de evolução do embrião. Aqui vem o primeiro detalhe, né? O embrião, você espera que ele tenha 8 células, mas ele pode ter 5 células, ou ele pode ter 10 células, 11 células. Não é nem o ideal, não é nem ter baixo número de células e nem ter alto número de células, ou seja, a velocidade do embrião ela tem que ser compatível com os dias. Então, o ideal é que você tenha 8 células ali no terceiro dia. Um segundo ponto que é bem interessante você já começa a ver quanto de fragmentação, quantos pedacinhos o embrião vai perdendo ali em volta dele, e também a simetria dessas 8 células, ou seja, se as células são simétricas, os mesmos tamanhos, se elas estão ali bem agrupadas, se não tem muita fragmentação em volta, isso também é classificado pela embriologista, tá bom? Então, neste terceiro dia, você já começa a ter uma boa informação da qualidade dos embriões que estão se formando. Bom, deste terceiro dia em diante, que é o dia que a gente mais estressa, entre aspas, no embrião, que é o dia que realmente você depende mais do sêmen do marido, né?
a gente sempre brinca que um óvulo bom, ele corrige um sêmen até o 3º dia, e depois do 3º dia em diante, os dois componentes da formação do embrião, que é o óvulo e o espermatozoide, são super importantes para a formação do embrião do 5º dia. Bom, do 4º dia, então, a gente tem uma estrutura de embrião chamada de mórula, ou seja, existem mais de 100 células. O embrião passa de 8 células para 100, então a divisão acontece mais rápida. E depois dessas 100 células e de uma mórula, ele começa a formar uma blastocele, né, um espaço ali dentro do embrião que define duas partes do embrião, uma que é chamada de trofo-ectoderma. Vou tentar pôr uma fotinho aqui para vocês entenderem o que é isso, tá? Uma parte externa do embrião chamada de trofo-ectoderma e a parte interna do embrião chamada de inner cell mass, ou massa celular interna, formando o embriãozinho. E esse embrião é o famigerado blastocisto, que existe uma blastocele interna, que é o blastocisto. E aqui existem várias formas de classificar. Uma muito tradicional é a classificação de Gardner, onde você dá um número inicial pela expansão dele, né? Então, o blasto 1 é um blasto bem inicial, bem jovem, que a gente chama. O blasto 2 é um pouco mais expandido, o blasto 3 é um pouco mais expandido. O blasto 4 e 5 ele estão bem expandido, né? Você já consegue ver bem a cavidade interna. E o blasto 6 é quando ele já está rompendo na casquinha e está fazendo o que a gente chama de hatching, tá? O hatching embrionário. E o Gardner, então, ele classificou um número na frente, né, com o número blasto 4, blasto 5, blasto 3, e depois vem seguido de duas células. A primeira célula é a classificação desse número de células em volta, chamado de trofo-ectoderma, e a segunda célula ali é da massa celular interna. Então, existem os marcadores para você classificar como A, B, C, né? Então, células agrupadas, com baixo grau de fragmentação, com simetria, você dá A, né? A mesma coisa acontece pro trofo-ectoderma. Então, a primeira informação é, você tem um blasto 5AA, ou seja, um blasto super expandido, com as células em volta bem organizadas, baixa taxa de fragmentação e com a massa celular interna também bem colapsada, tá bom? E esses embriões do 5º dia, ele normalmente são os embriões que são congelados ou são transferidos. Existe uma discussão de transferir no 3º dia ou no 5º. Hoje em dia, principalmente quando é a primeira transferência, o paciente não teve ou não tem muito risco ali ou tem um número maior de embriões para você selecionar um bom embrião, a tendência é sempre fazer a transferência em blastocisto, embrião de 5º dia. Fechado? Pessoal, esse então é mais um vídeo que a gente tem aqui do nosso FIV passo a passo. É um vídeo que muitas pacientes têm dúvida sobre quais são esses 5 primeiros dias, qual que é a classificação embrionária nesses 5 dias, e a gente tentou fazer um resuminho aqui para vocês. Uma informação legal para vocês normalmente no 2º e no 4º dia a embriologista não olha os embriões, ela não tira ali da estufa da temperatura ideal para olhar os embriões, ou ela acompanha no Primal Vision, que é aquela câmera que acompanha os embriões dia a dia, a evolução dos embriões ali no laboratório. Fechado? Então você vai normalmente ter informação no dia 0, quantos óvulos você aspirou. No dia 1, que é no dia seguinte, você tem o número de óvulos maduros e o número de óvulos fertilizados, tá? A gente tem essas duas informações juntas. O dia 2 a gente não observa, não olha. O dia 3, que é aquele dia de 8 células ali, a gente já vê quantos embriões viu e já vê a qualidade deles. No dia 4 a gente não olha e no 5º dia a gente vê quantos embriões chegaram no blastocisto. Fechado? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso desafio. A gente preparou quase 1h30 de conteúdo que foram decupados aí em 1 dia para você entender o processo de FIV do início até o final. Um beijo para todo mundo, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos, nos próximos dias, e estamos chegando no nosso final. Beta positivo ou beta negativo? Quais são as saídas e o que fazer?